Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Olá, boa noite. O Jornal da Record começa com um caso chocante e surpreendente. Um piloto de 60 anos foi preso instantes antes de decolar no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Ele é suspeito de chefiar uma rede de exploração sexual infantil. Inclusive, 2 mulheres também foram presas nessa mesma operação. Uma delas é a avó de 3 meninas que teriam sido abusadas. O piloto Sérgio Antônio Lopes, de 60 anos, foi preso dentro do avião. Ele estava prestes a decolar do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, para o Rio de Janeiro. O piloto está sendo preso. Pede para mim pressionar o piloto de emergência, por favor. Seu Sérgio, você está com mandado de prisão, tá? Vocês sabem o motivo já? A mãe de uma jovem de 18 anos denunciou, em outubro, uma série de abusos que seriam cometidos há pelo menos 8 anos. A suspeita é que o piloto chefie uma rede de exploração sexual de menores. Com documentos falsos, ele levava as vítimas a motéis. A polícia identificou pelo menos 10 crianças e adolescentes, 3 da mesma família. Para nossa surpresa, a mãe dessas meninas também sabia. Ela não foi localizada, mas a gente vai chamá-la para prestar esclarecimentos. A avó também sabia e continuava, e ainda falava para as netas que ela era uma forma delas contribuírem com o sustento da casa. A avó, de 55 anos, foi presa em Guararema, na região metropolitana de São Paulo. Segundo a investigação, ela oferecia as netas para os abusos. Outra mulher também está detida, porque, segundo a polícia, ela sabia que a filha de 15 anos era abusada. No celular da mãe ainda havia conteúdo de exploração sexual. O piloto pagava R$50 por vídeos gravados pelas próprias meninas. Sendo que uma das vítimas que está aqui, uma das jovens aqui, ela está cheia de hematomas, né? Quando nós perguntamos, ela disse que esteve com ele semana passada e que ele tinha o hábito de bater. O carro do piloto foi apreendido. A defesa dele e da mãe que foi presa não se manifestaram. A avó não tem advogado constituído. A companhia aérea onde o piloto trabalha disse que abriu uma apuração interna e colabora com as investigações. Comissão de Valores Mobiliários começa a investigação sobre ações do Banco Master. Hugo Mota avança com proposta que acaba com escala 6x1 e vai criar comissão especial na Câmara para discutir projeto. Profissionais de saúde de São Paulo começam a ser vacinados com o imunizante de dose única contra a dengue. Pré-carnaval registra furtos, confusão e prisões de foragidos em São Paulo e em Salvador. Condenada por exploração sexual de menores, ex-namorada de Jeffrey Epstein fica calada em depoimento a deputados nos Estados Unidos. No futebol, os gols do final de semana. E você vai ver quem já garantiu vaga e quem precisa pontuar na última rodada para seguir no Paulistão. Oferecimento Bradesco. Ajuste seus limites do Pix para um carnaval seguro. Amigos e parentes se despediram hoje da mulher que morreu depois de nadar na piscina de uma academia, na zona leste de São Paulo. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que os alunos começam a passar mal. 9 alunos nadam, enquanto em outro ponto da academia, um funcionário prepara um produto para a limpeza da água. Antes da aula terminar, por volta de 1h30 da tarde do sábado, ele deixa o balde aberto com a mistura perto da borda. 10 minutos depois, os alunos começam a passar mal. 2 mulheres precisam de ajuda para sair da piscina. E lá estava um cheiro insuportável. E a gente já viu muita gente passando mal, vomitando, e ninguém entendia o que aconteceu. Nesta imagem, Juliana Baceto, de 27 anos, se senta no chão, na recepção da academia. Ela chegou a ser socorrida pelo próprio marido, que também foi intoxicado. O quadro se agravou. Ela teve uma parada cardiorrespiratória e morreu. Eu nem consegui falar com ela e eu descobri que agravou muito rápido a situação e ela acabou falecendo. O corpo de Juliana foi enterrado hoje. Para a família, a ausência de informações sobre os produtos usados dificultou o atendimento.
A tarde toda a gente pedindo para a academia o produto que foi usado na piscina, que os médicos pediam para salvar a vida da minha sobrinha. O marido de Juliana, Vinícius de Oliveira, está entubado na UTI. Um adolescente de 14 anos também está hospitalizado. E na hora que eu entrei dentro do lado da piscina, meu filho já estava caído lá. Eu pensei que ia perder meu filho, porque é desespero, muito desespero. Outras 2 pessoas tiveram sintomas de intoxicação, mas já estão em casa. A academia foi interditada. Segundo a prefeitura, o estabelecimento funcionava sem alvará e em estado precário de segurança. De acordo com a polícia, amostras do produto que seria usado na piscina foram recolhidas para a análise da perícia. Precisam explicar por que não comunicaram à polícia isso no sábado, por que fecharam a academia e não ligaram para a polícia. Tivemos que arrombar o estabelecimento com auxílio do Corpo de Bombeiro para ter acesso à academia, para poder fazer os trabalhos periciais. Esta toxicologista diz que o cloro, ao evaporar em local fechado, se transforma em um gás tóxico. E ele reage com a água presente no nosso corpo. E aí ele vai produzir o quê? Ácido clorídrico e ácido hipocloroso. Então são compostos que eles vão provocar queimação, ardor no nosso organismo, principalmente na parte das vias respiratórias. A recepcionista foi ouvida hoje na delegacia. O advogado dos donos da academia disse à polícia que eles devem se apresentar amanhã para prestar depoimento. Em nota, a direção da academia disse que prestou atendimento a todos os envolvidos para oferecer todo o suporte necessário. Em momento algum eles entraram em contato com a gente e nem sequer perguntaram o estado do meu filho, o estado da minha nora. E o que a gente pode pedir é só justiça. E uma informação que acaba de chegar, mais uma vítima que frequentou a mesma piscina no sábado está internada na UTI de um hospital particular. O Ministério Público vai investigar a superlotação dos megablocos de carnaval em São Paulo. Em toda a cidade, pelo menos 30 telefones furtados foram recuperados pela polícia. Quem vê a Rua da Consolação, na região central de São Paulo, assim, nem imagina que 24 horas antes a via foi palco de tanta lotação e confusão. O encontro entre 2 megablocos espremeu uma multidão e causou tumulto. Um deles tinha o DJ Calvin Harris como atração principal. Com o empurra-empurra, a grade de contenção foi derrubada. Teve gente que subiu até em ponto de ônibus. Foliões passaram mal e foram atendidos nos ambulatórios. Também foi registrado dano ao patrimônio. Os estragos ainda permanecem. Neste prédio, quase todo o portão ficou assim, quebrado. O Ministério Público abriu hoje um inquérito para investigar a confusão e o perigo provocado pelo encontro entre os megablocos. O horário de desfile entre eles era apertado. Um estava marcado para começar às 11 da manhã e o outro às 2 horas da tarde. É um volume absurdo de pessoas. Tivemos que fazer o acionamento do plano de contingência, mas foi tudo bem. Aqui a nossa imagem de drone, a nossa Polícia Municipal teve que assumir aqui a linha para que o trio elétrico fosse caminhar, então está dentro do plano de contingência, a estação estava prevista. Também teve superlotação no Parque do Ibirapuera, no sábado. O bloco precisou parar por cerca de 40 minutos para organizar o fluxo de mais de 1 milhão de pessoas. O esquema de segurança resultou na prisão de 23 pessoas e apreensão de pelo menos 30 celulares, furtados ou roubados. A polícia usou até fantasias para se infiltrar nos blocos. Esta jovem foi uma das vítimas. Estava bem assim perto da minha barriga, eu estava segurando com bastante força, né? E aí nisso veio um cara na minha frente, pegou com tudo, ainda arrochei o celular, aí ele fez mais força, minha mão até ficou vermelha. Com esta mulher foram encontrados 12 aparelhos até dentro de embalagens de salgadinhos. Este homem foi detido com entorpecentes. Os suspeitos vão responder por furto, alguns por estelionato e adulteração de bebidas. A prefeitura disse que no próximo fim de semana vai colocar mais pontos de dispersão nos blocos e agentes da administração municipal dentro dos trios. Na Bahia, 5 foragidos da justiça foram presos com a ajuda de câmeras de reconhecimento facial. Todos estavam em festas de rua. Um deles, inclusive, Cris, condenado por estupro. Foi identificado e detido em São Paulo,
também graças a essas câmeras inteligentes. O flagrante foi feito em um bloco, na zona sul de São Paulo. O foragido da Justiça da Bahia foi identificado pelo sistema de reconhecimento facial, o Smart Sampa. Ele foi abordado e preso por agentes da Guarda Civil. O homem está condenado a 6 anos de prisão por estupro. No fim de semana de pré-carnaval aqui na Bahia, 5 suspeitos também foram presos depois de serem identificados pelas câmeras de reconhecimento facial. Eles eram procurados pelos crimes de homicídio, roubo e dívida de pensão alimentícia. Foram 2 prisões no interior do estado e outras 3 em Salvador. Mais de 5.000 câmeras de monitoramento, como estas nos portais de acesso, serão usadas para reforçar a segurança durante os dias de folia. Os alertas chegam pelos rádios comunicadores até os agentes de segurança espalhados pelos circuitos. A nossa expectativa é que ela funcione preventivamente, mas os desavisados que insistirem em se dirigir ao circuito, estando com os mandados de prisão em aberto, eles serão alcançados. O Rio de Janeiro teve um final de semana de muita chuva, com alagamentos, deslizamentos de terra. A Defesa Civil mantém o alerta de risco alto para o estado. A cidade de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, foi a mais atingida pelo temporal. Seu Gilson participou de um mutirão para limpar a rua onde mora. Ele se emocionou ao lembrar dos prejuízos causados pela chuva. Perdi tudo. O morador de Duque de Caxias ainda paga as prestações dos móveis que comprou. Tudo foi suspenso com pedras e tijolos na hora da inundação. Todo ano várias enchentes aqui. Os móveis perdem tudo. Conseguimos ainda levantar aqui, né? Freezer, geladeira, máquina. O município da Baixada Fluminense teve o maior acumulado de chuva do estado. Somente no domingo choveu 160 milímetros, o equivalente a 80% do esperado para todo o mês de fevereiro. Ruas ficaram alagadas, 12 escolas foram invadidas pela água e ficaram fechadas nesta segunda-feira. Duque de Caxias tem 26 bairros afetados pelas chuvas. Até o momento foram registrados mais de 20 deslizamentos, mas sem vítimas. Aqui o rio transbordou e a água só começou a baixar quando técnicos da prefeitura iniciaram um processo de dragagem, retirando a sujeira. O governo do estado enviou carros da Defesa Civil com colchões, cobertores e kits de limpeza. Enquanto isso, moradores e comerciantes tentam recuperar algo em meio à destruição. Ainda tem gente que fala que perdeu tudo, mas não tinha nada, tudo debaixo d'água. Agora, já não tinha, agora que não tem mesmo. E agora há pouco a cidade do Rio de Janeiro entrou em estágio 3 de atenção para a chuva, numa escala que vai até 5. Neste momento, os temporais são mais intensos na Zona Norte e na região da Baía de Guanabara. Segundo o Centro de Operações, várias ruas estão alagadas. Nas próximas horas, a preocupação só aumenta. O alerta é de chuva forte na cidade. Hora de previsão do tempo. A Lidiane Sayuri vai explicar o motivo para tanta chuva no Rio de Janeiro. Oi, Lid, boa noite. Oi, Edu. A região metropolitana do Rio de Janeiro já recebeu mais chuva do que o esperado para um mês inteiro. Boa noite a você. Cris, boa noite. E uma boa noite para você que está com a gente. As ACAS, esse cinturão de nuvens, se formou no fim de semana e segue em ação. O sistema é mantido pelas correntes de umidade da Amazônia, que transportam ar quente e úmido para o sudeste e também pela forte circulação de ventos, que faz o ar subir e ainda por uma frente fria quase estacionada no sudeste, que ajuda a manter a faixa de instabilidade. Terça-feira de sol entre nuvens e chuva passageira em Brasília, máxima de 26 graus. Em São Paulo, 26 com chuva a qualquer hora. Em Belém, a chuva intensa durante o dia vira temporal à noite. Tarde abafada com até 30 graus. No sudeste, a chuva diminui para pancadas típicas de verão, com tardes quentes. No sul do Brasil, as chuvas voltam com intensidade. As imagens de satélite mostram principalmente o corredor de nebulosidade associado às ACAS. Amanhã, a chuva vai ser irregular na região norte. Já em áreas do interior das regiões sul, sudeste e centro-oeste, a umidade relativa fica abaixo dos 30%, o que é um ponto de atenção. Em Macapá,
tarde, com 28 graus. Em Teresina, faz até 32. 29 em Cuiabá, em Belo Horizonte, 24 e até 33 em Porto Alegre. Tempo Delivery. A Adelma quer saber como vai ficar o tempo em Planaltina, Distrito Federal. Oi, Adelma. Terça de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite, com 24 graus. Na quarta, apenas chuvas passageiras, faz até 25. Na quinta, chove rápido a qualquer hora e faz até 30 graus. O Marcos é de Senador Pompeu, no Ceará. Boa noite, Marcos. Terça e quarta de sol entre nuvens com chuva passageira, máximas de 30 graus. Na quinta, 28 com chuva rápida a qualquer hora. Participe pelas redes sociais com a hashtag você no JR. Cris, Edu. Obrigada, Lidy. O Instituto Butantan entregou 1.300.000 doses da vacina contra a dengue para o estado de São Paulo. Nessa primeira fase, a expectativa é imunizar cerca de 216 mil profissionais da saúde com a primeira vacina em dose única do mundo. O Ministério da Saúde comprou 3.900.000 doses que estão sendo distribuídas de forma gradual pelo país. 1.300.000 doses já foram entregues ao Programa Nacional de Imunização. O Ministério da Saúde trabalha para este ano ainda começar a vacinar o conjunto da população a partir de 59 anos, quando tiver exatamente o cronograma de entrega dessa parceria chinesa feita pelo Butantan. O início da campanha foi anunciado na comemoração dos 125 anos do Instituto Butantan em São Paulo. O presidente Lula esteve no evento. Uma coisa nossa, criada por nós, pesquisada por nós, ou seja, e quem sabe a gente possa produzir em quantidade para servir os países mais pobres do que nós, sobretudo a América Latina e a África. Nesta primeira fase, a expectativa é imunizar cerca de 216 mil profissionais da atenção primária no estado de São Paulo, entre médicos, enfermeiros, agentes comunitários e de endemias. A vacina é aplicada em dose única e protege contra os 4 sorotipos do vírus da dengue. Nos testes clínicos, o imunizante apresentou 74,7% de eficácia geral e 91,6% de proteção contra casos graves da doença. Este ano, o estado de São Paulo registrou mais de 4.600 casos e uma morte por dengue. Em 2025, foram mais de 880 mil infecções e mais de 1.000 mortes. Durante a cerimônia, o Ministério da Saúde também anunciou um pacote de investimentos de cerca de 1 bilhão e 400 milhões de reais para ampliar a produção de vacinas e soros no Instituto Butantan. À tarde, o presidente Lula foi até Mauá, na Grande São Paulo, para anunciar investimentos federais nas áreas de educação e de saúde. Acompanhado de ministros e do vice-presidente Geraldo Alckmin, Lula anunciou a compra e reforma do prédio do novo campus do Instituto Federal de Mauá, um investimento de quase 45 milhões de reais. O governo federal também entregou 37 ambulâncias do SAMU para municípios do ABC Paulista. Você vai ver ainda hoje, Ibovespa registra alta histórica e dólar fecha na menor cotação desde maio de 2024. E já no próximo bloco, na casa do Corinthians, Palmeiras vence e se classifica para a próxima fase do Paulistão. Teve gol de Flaco Lopes e uma armadilha de Andréas Pereira que atrapalhou o Memphis Depay na cobrança de pênalti. Mais 3 times garantiram vaga nas quartas de final do Paulistão. Bom, o líder Novo Horizontino já estava classificado. Agora, Palmeiras, Red Bull Bragantino e Portuguesa também estão dentro. Kleber Machado começa a semana com a gente porque o Palmeiras venceu o rival Corinthians num clássico brigado, né? Obrigado. Boa noite, Edu, Cris, a todos vocês. Como sempre, um clássico brigado que teve um pouco de tudo, né? Domínio de um lado, do outro, lances polêmicos, discutidos, gente virando estrela do jogo, enfim. O Corinthians recebeu o Palmeiras ganhou o jogo e sabe que o futebol tem uma palavra que chama catimba, manha.
quando um tenta, de um jeitinho ou de outro, ganhar alguma vantagem. Isso aconteceu também num dos lances mais importantes do clássico. Quem conta a história é o Jean Brandão. Bicicleta de um lado e do outro. O goleiro Hugo Souza foi ousado e deu um susto nos corintianos. Já Bidon assustou os palmeirenses. Ainda a bola, Bidon bateu pro gol e bateu para fora. O início do clássico foi tenso, equilibrado, até o momento em que o zagueiro corintiano Gustavo Henrique caiu na pequena área. O juiz marcou pênalti. Era grande chance do Timão abrir o placar. Mas enquanto todo mundo discutia, Andréas Pereira preparou o terreno para a cobrança. O jogador palmeirense fez um buraco na marca do pênalti. E na hora da cobrança... Pé direito na bola, para fora! Pelas redes sociais, Memphis admitiu o erro e se justificou. Disse que nunca tinha escorregado. Os colegas só viram que o craque holandês caiu numa armadilha depois do jogo. Cara, faz parte. É isso, né? Malandragem, cada um quer puxar pro teu lado. No primeiro derby, com a camisa do Palmeiras, o goleiro Carlos Miguel defendeu como pôde. O técnico Abel Ferreira foi expulso por reclamação. Fui avisado que nem gesticular posso e ele teve realmente coragem. Teve a coragem de me dar amarelo e expulsar e tenho que aceitar a decisão dele. O Corinthians somava quase o dobro de finalizações quando Flaco Lopes aproveitou o rebote. O atacante fez o gol da vitória e deu troco ao chutar a bandeirinha de escanteio, repetindo o gesto de Yuri Alberto no Allianz Parque, no Paulistão do ano passado. Acho que não foi provocação. A gente também já sofreu isso lá no Allianz, mas é coisa do futebol. Bate-boca e malandragem também são coisas do futebol. Com tudo isso, o Palmeiras garantiu vaga antecipada para as quartas de final. Já o Corinthians decide a classificação contra o São Bernardo na última rodada. Você vai ver este jogão aqui na Record, no R7 e no Record Plus, no próximo domingo, a partir das 8 da noite. Bom, como você viu, teve de tudo e domingo que vem todos os jogos nesse horário para decidir o Campeonato Paulista. Veja a seguir. Confusão e confrontos entre torcedores marcam 2 clássicos estaduais. E também a ex-namorada de Jeffrey Epstein, que ficou em silêncio num depoimento ao Congresso americano. Defesa sugere que ela está pronta para falar se Trump conceder um perdão presidencial. A cada dia, pelo menos 4 mulheres são vítimas de feminicídio no Brasil, a maioria assassinada pelos próprios companheiros. Entre os casos mais recentes está o de uma jovem no interior da Bahia que se destacava como rainha da cavalgada. Ela foi morta dentro de casa com um tiro disparado pelo marido. Carla Rafaele era apaixonada por animais, especialmente cavalos. Era a vida dela. Cavalo era a vida dela desde pequena. Era muito feliz quando ela estava cavalgando. Ela expressava assim uma alegria, um sorriso. Na pequena cidade de Várzea Nova, ela sempre participava das cavalgadas, um evento tradicional do interior da Bahia. Em 2022, foi eleita rainha da cavalgada da cidade. Aos 23 anos de idade, Carla Rafaele foi brutalmente assassinada. Foi mais um crime de feminicídio que ocorreu no Brasil, né? Um crime com tamanha brutalidade, com requintes de crueldade. Foi um crime hediondo. Na manhã da última segunda-feira, correu a notícia de que um corpo com marcas de violência havia sido encontrado dentro dessa casa. Daí, os moradores de Várzea Nova ficaram assustados. Há cerca de 1 ano e meio, a cidade, com um pouco mais de 13 mil habitantes, a 400 quilômetros de Salvador, no sertão da Bahia, não sabia o que era conviver com esse tipo de crime. Na nossa regional, nós não tínhamos crime de feminicídio no ano de 2025. Então foi uma surpresa, né, para nós iniciar o ano com esse crime tão bárbaro.
Tamires foi quem desconfiou de que havia algo errado. As duas trabalhavam juntas na loja de roupas da família. Carla não costumava se atrasar. Eu liguei, ela não atendeu. Aí eu falei, aconteceu alguma coisa. Aí eu fui lá, na casa dela. Foi Tamires quem descobriu o corpo da sobrinha no chão da sala. Carla não estava sozinha quando foi encontrada. A filha de 4 anos estava ao lado do corpo da mãe. Ela disse, graças a Deus, tio, que tu já chegou, porque eu não aguentava mais. Porque eu dormi com a minha mãe e quando eu acordei ela estava morta. Na casa, não havia sinais de arrombamento. A única pessoa que poderia ter acesso à residência da Carla seria o seu companheiro. O companheiro era Ivan Davidson Silva Belintardo. Horas depois do crime, a polícia adotou uma única linha de investigação. O companheiro de Carla, com quem ela vivia nesta casa há mais ou menos 1 ano, era o único suspeito. Mensagens trocadas entre Carla e Ivan mostram que os desentendimentos se arrastaram por todo o domingo. Carla queria que Ivan, depois de passar bastante tempo fora, voltasse para casa. Ela suspeitava de que ele a traía. Às 9h36 da noite, numa outra mensagem entre eles, Carla dizia: "Espero só até às 10. Passou disso, me esqueça." A perícia constatou que a jovem foi morta algumas horas depois, por volta de 1 da madrugada. Depois que ela descobriu algumas traições, não tão recentes, aí eu acho que as brigas começaram a ser um pouco mais graves, mais constantes, as discussões. Questão de confiança e tal, né, pelos acontecidos. Na noite de quinta-feira, Ivan se entregou à polícia. Ele chegou acompanhado pelo advogado na delegacia de Feira de Santana, a várias horas do local do crime. Decidimos apresentar ele aqui na cidade de Feira de Santana, 300 quilômetros da comarca de Jacobina, né, a cidade de Várzea Nova, justamente pelo fato da falta de segurança por lá. O agricultor de 19 anos confessou ter matado Carla Rafaeli. Segundo a defesa, a investigação irá demonstrar as circunstâncias com que aconteceu este crime. O advogado assistente de acusação, contratado pela família de Carla, acredita que não há como amenizar a situação de Ivan. Segundo ele, era um homem violento que agredia a companheira. As agressões são históricos, relatados por testemunhas, pelos próprios familiares, né, que traz relatos dessa agressividade por parte dele. Carla morreu dentro da própria casa, pelas mãos do parceiro, reforçando as estatísticas do feminicídio no Brasil. A Bahia registra quase 7% dos casos. No ano passado, foram 97 no estado e 1.470 em todo o país. Uma média de 4 mulheres assassinadas por dia. O Legislativo e o Judiciário assinaram um pacto para fortalecer o combate a esse tipo de crime. A ideia é a de criar ações de prevenção, proteção às vítimas e responsabilização dos agressores. Ivan está em prisão temporária. A pena para condenados por feminicídio é de 20 a 40 anos de prisão. Eu estou correndo atrás de justiça. Porque a única coisa que vai amenizar um pouquinho da dor da nossa família é a justiça. A investigação da morte do estudante Rodrigo Castanheira, de 16 anos, pode ganhar novos desdobramentos. A defesa da família afirma que o adolescente sofreu uma emboscada. A polícia concluiu o inquérito e o Ministério Público deve denunciar o piloto Pedro Turra por homicídio doloso qualificado. De acordo com a investigação, a briga teria sido motivada por um chiclete arremessado pelo piloto Pedro Turra contra um amigo de Rodrigo Castanheira. Mas a defesa do adolescente contesta essa versão. A verdade é que houve uma emboscada e vitimou a vida de Rodrigo Castanheira. O motivo é desentendimentos de um adolescente que, amigo de Pedro Turra, é que foi o motivador do ocorrido. Por ciúmes, vários episódios. Inclusive, Rodrigo Castanheira, temos notícia que ele queria mudar de sala por conta da perseguição deste garoto.
A Polícia Civil do Distrito Federal já concluiu o inquérito e o Ministério Público deve denunciar o piloto por homicídio doloso qualificado com premeditação. A pena pode chegar a 30 anos de prisão. Os 4 adolescentes que estavam no carro com Pedro Turra responderiam ao ato infracional equiparado ao crime. O caso deve ser julgado no Tribunal do Júri. O corpo de Rodrigo Castanheira foi enterrado neste domingo. O adolescente de 16 anos ficou em coma, mas não resistiu ao traumatismo craniano. Em nota, a defesa de Pedro Turra, que está preso, lamentou a morte e prestou solidariedade à família da vítima. A escola onde o adolescente Rodrigo Castanheira estudava informou por nota que nunca foi procurada para que ele mudasse de classe, como alegado pelo advogado da família. Agora há pouco, deputados fizeram 1 minuto de silêncio na Câmara em homenagem ao adolescente. Os casos de roubo no Amapá caíram 67% nos últimos 3 anos. Bom, nesse período, o Estado investiu em capacitação e em tecnologia, com drones, que dão apoio às operações da polícia. O Marcos Aurélio foi vítima de um roubo em 2022, depois de ver um anúncio sobre a venda de uma moto. Chegando lá, tinha uns rapazes assim fora no endereço que ele me deu. Ela levantou a camisa e puxou uma arma e disse que era um assalto. Casos como o do Marcos Aurélio têm sido mais raros no estado do Amapá. Nos últimos 3 anos, o número de assaltos caiu. Segundo o Ministério da Justiça, a quantidade de ocorrências despencou cerca de 67%. No período, esse tipo de crime diminuiu de 10.200 casos para 3.300 registros. Na capital, Macapá, a redução também foi grande, de 8.500 ocorrências para 2.800. Para o secretário de Segurança Pública do Amapá, a queda nos índices de violência é resultado dos investimentos em qualificação e estrutura da polícia contra o crime organizado. Nós temos aí mais de 220 milhões de reais em investimentos, de 2023 até o momento, ferramentas de inteligência, capacitações, ferramentas de investigação, drones, enfim, trazendo um aparato muito grande de investimentos no âmbito da segurança pública. Outros crimes também tiveram queda no estado. De 2023 a 2025, os latrocínios, que são os roubos seguidos de morte, diminuíram 69%. E a redução nos homicídios foi de quase 39%. Segundo o levantamento mais recente do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o Amapá teve a maior queda proporcional desse tipo de crime em todo o país, seguido por Tocantins, Roraima e Sergipe. A gente tem da letalidade um percentual substantivo, de redução e de diferentes tipos de roubo, desde roubo de celular, a roubo de casa, a roubo de instituições financeiras, em que teve uma redução substantiva. Esse tipo de crime, esse tipo de conduta acaba trazendo um temor muito grande na sociedade e nós temos agora a comemorar essa redução, essa grande redução no combate à criminalidade aqui no estado. Um destaque internacional, a ex-namorada de Jeffrey Epstein, chamada a prestar depoimento, ficou em silêncio perante um comitê da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos. Ela cumpre pena por aliciar menores de idade. O depoimento por vídeo ficou restrito aos parlamentares. A socialite Ghislaine Maxwell usou o direito de ficar calada para não criar provas contra si mesma. O presidente do comitê, James Comer, do Partido Republicano, disse que ficou decepcionado, já que os congressistas tinham muitas perguntas. Pelas redes sociais, a defesa de Ghislaine escreveu que ela está preparada para falar de forma completa e honesta em troca de um perdão de Donald Trump. O presidente americano já afirmou que não pensa no assunto. A deputada democrata Melanie Stansbury, que também faz parte do comitê, afirmou que a socialite tenta comprar a clemência presidencial. Ghislaine Maxwell namorou Jeffrey Epstein nos anos 1980. Ela aparece em centenas de fotos que foram anexadas ao processo movido contra Epstein. Ghislaine cumpre pena de 20 anos em um presídio no Texas, condenada por aliciar menores de idade.
A defesa das vítimas alega que a socialite é mentirosa e, por conta disso, muitas perguntas ficarão sem respostas. Os parlamentares investigam as ligações de Epstein com personalidades e como as informações sobre o caso teriam sido encobertas. A partir de hoje, os deputados terão acesso a mais de 3 milhões de arquivos completos que foram divulgados anteriormente com informações censuradas para proteger as vítimas. Políticos, músicos e empresários foram citados no escândalo de Epstein, morto na prisão em 2019. O ex-presidente Bill Clinton e a ex-secretária de Estado Hillary Clinton também foram intimados e devem prestar depoimento ainda neste mês. Os documentos indicam a ocorrência de uma série de crimes, como exploração sexual de menores, estupros, pedofilia, tortura e possíveis assassinatos. No Reino Unido, 2 assessores do primeiro-ministro Keir Starmer pediram demissão depois que documentos revelaram o envolvimento do ex-embaixador britânico em Washington com o magnata. O premier, que indicou Peter Mandelson, disse que não vai renunciar por esse motivo. Já o Palácio de Buckingham divulgou nota hoje para declarar que o rei Charles III está pronto para apoiar as investigações da polícia britânica. O ex-príncipe Andrew teria enviado documentos confidenciais do Reino Unido para Epstein. Portugal e Japão começaram a semana com um cenário político definido, depois das eleições legislativas e presidenciais do final de semana. Em Portugal, Antônio José Seguro, do Partido Socialista, conquistou cerca de 66% dos votos. André Ventura, do Chega, teve pouco mais de 33%. Depois do resultado, Seguro disse que vai governar para todos. Esta vitória não é minha, é nossa. É de cada pessoa que acreditou e tem esperança num país melhor. A direita é a segunda maior força política de Portugal. Hoje, Antônio José Seguro se encontrou com o presidente Marcelo Rebelo de Sousa para começar a transição do governo. A posse de Seguro está marcada para o próximo dia 9 de março e ele terá um mandato de 5 anos. Pelas redes sociais, o presidente Lula escreveu: representa a vitória da democracia num momento tão importante para a Europa e o mundo. Em Portugal, o presidente é o chefe de Estado, com poder para aprovar ou vetar leis e dissolver o parlamento. Quem governa é o primeiro-ministro. Hoje, o cargo é ocupado por Luiz Montenegro, do Partido Social Democrata. No Japão, após dissolver o parlamento e convocar eleições, a primeira-ministra Sanai Takaichi saiu fortalecida. A coalizão governista conquistou 316 das 465 cadeiras. A vitória deve permitir que Sanai Takaichi avance com uma agenda que incluiu aumento de gastos militares, corte de impostos e políticas mais rígidas de imigração. O resultado amplia a base do governo para aprovar projetos. A premier tem apoio do presidente dos Estados Unidos. Donald Trump escreveu: desejo muito sucesso na aprovação de sua agenda conservadora de paz por meio da força. A Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, aqui no Brasil, criou um grupo para investigar o caso Master. E a Polícia Federal teve acesso agora a um elemento importante de investigação, que são os dados de um dos celulares do controlador do banco, Daniel Vorcaro. Os investigadores da Polícia Federal conseguiram acesso a pelo menos um dos celulares de Daniel Vorcaro. Os agentes trabalham na recuperação de mensagens e fotos. A etapa mais complexa foi a quebra da criptografia, o sistema de segurança dos dados. A expectativa é de que as informações ajudem a esclarecer todo o esquema e as relações de Daniel Vorcaro nos meios jurídico e político. Já a Comissão de Valores Mobiliários criou um grupo de trabalho para investigar o Banco Master, a gestora de fundos REAG e outras empresas ligadas ao caso. A autarquia ligada ao Ministério da Fazenda regula e pune irregularidades no mercado de capitais. O objetivo é avaliar o caso e aprimorar a fiscalização. Durante evento em São Paulo, o presidente do Banco Central disse que o Master apresentou problemas de liquidez e ativos suspeitos, mas que não é proibido remunerar títulos acima das taxas de referência,
como fazia o banco. Não há nenhum tipo de regra que veda você fazer essas captações a uma taxa como aquela. Então, aquilo não configuraria, como muita gente achou que poderia configurar, um objeto para você fazer qualquer tipo de atuação do ponto de vista de liquidar o banco. Tinha gente que cobrava que liquidasse o banco porque existiam CDBs que estavam sendo emitidos a uma taxa superior do CDI. Não se trata disso. No mercado financeiro, o dólar fechou na menor cotação desde maio de 2024. Essa aqui, ó, R$ 5,18, queda de 0,62%. Já o Ibovespa subiu 1,8%, novo recorde de pontos, 186.241. Resultados que refletem a entrada de investimento estrangeiro. Lá em Brasília, o presidente da Câmara enviou para a Comissão de Constituição e Justiça a proposta que acaba com a escala de trabalho 6x1. A medida foi anunciada em reunião com líderes de partidos. A emenda constitucional limita a duração do trabalho normal a 36 horas por semana, o que permitiria 2 dias de descanso ao trabalhador. O encontro com os líderes das bancadas foi na residência oficial da Câmara, em Brasília. Hugo Mota informou que encaminhou à Comissão de Constituição e Justiça a proposta de emenda à Constituição que reduz a jornada de 6 dias de trabalho e 1 de folga. A PEC do fim da escala 6x1 é uma das prioridades do governo Lula neste ano eleitoral. O texto vai passar pela CCJ e depois por uma comissão especial. Se aprovada, a proposta vai para o plenário da Câmara, onde são necessários 308 votos a favor em 2 turnos, para só assim ser enviada ao Senado. Será a oportunidade de ouvir a todos, a decisão será sempre tomada de maneira equilibrada, ouvindo os trabalhadores, ouvindo também quem emprega, porque é dessa forma que a gente constrói as saídas para os grandes temas de interesse da população. Mota e líderes partidários definiram ainda a votação do acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul. Para entrar em vigor, a proposta assinada em janeiro no Paraguai precisa da aprovação do Congresso. Outro ponto da reunião foram os chamados penduricalhos, que aumentariam em mais de 40% os salários dos servidores com funções de chefia na Câmara e no Senado. As remunerações ultrapassam o teto constitucional de R$ 46 mil. Por isso, a medida foi suspensa por decisão do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal. Uma mulher morreu e 5 pessoas ficaram feridas depois que um guincho caiu de uma ponte. Olha, as vítimas estavam dentro do carro que era rebocado, porque tinha se envolvido num acidente minutos antes. As imagens mostram uma das vítimas sendo retirada do veículo. Chovia forte no momento do resgate e o veículo já estava quase coberto pela correnteza. Segura aqui. O acidente foi na BR-060, na ponte que dá acesso à cidade de Aparecida do Rio Doce, a 300 quilômetros de Goiânia. Segundo testemunhas, o caminhão guincho levava um carro que tinha capotado quilômetros antes na rodovia. Quando já estavam quase no destino, um carro invadiu a contramão e bateu de frente com o caminhão que caiu da ponte. 6 pessoas caíram no rio. 2 estavam no caminhão e 4 dentro do carro que era rebocado. Testemunhas pararam uma viatura da Polícia Militar que passava pelo local. Eles acionaram o resgate, mas os bombeiros estavam a cerca de 1 hora de viagem. Como não havia tempo a perder, os 2 policiais militares e moradores fizeram o resgate das vítimas. Uma mulher que estava no carro não resistiu. As outras 5 vítimas foram levadas para hospitais da região e estão fora de perigo. Segundo a polícia, o motorista do carro que causou o acidente não tem carteira de habilitação e não se feriu gravemente. Um prédio desabou no Rio de Janeiro neste final de semana. Moradores contaram que o imóvel tinha passado por reforma há 4 anos por causa de rachaduras. Um homem está internado. Do prédio de 3 andares, restaram apenas escombros. Tô conseguindo tirar isso aqui. De tudo que você tinha no apartamento? Isso aí, isso. Aí meu carro tá ali esmagado e todas as minhas coisas estão aqui. É isso. E essa roupa aqui que tá emprestada. O desabamento aconteceu no fim da tarde de domingo. Câmeras de segurança registraram o desespero dos vizinhos.
Larissa estava com amigos no pátio do prédio. A gente escutou um barulho muito forte. E aí, depois de uns 15 minutos, a gente viu o prédio balançar, a gente se olhou e ele começou a cair na nossa direção. Foram 12 horas de buscas por sobreviventes. 4 moradores foram retirados dos escombros e levados para o hospital. Um deles está internado com quadro de saúde estável. 3 animais de estimação morreram. Durante o desabamento, o prédio tombou e atingiu o imóvel vizinho. Uma análise da Defesa Civil constatou danos à estrutura. Por isso, a construção também vai precisar ser demolida. A Defesa Civil tomou a medida de isolar a área e, na sequência, a Secretaria de Conservação vai fazer a demolição de todo o bloco que ficou remanescente aqui. Ainda não se sabe o que motivou a queda. Os apartamentos eram alugados e, segundo moradores, os responsáveis pelo prédio foram alertados sobre rachaduras há 4 anos, quando houve uma reforma. A Polícia Civil investiga o caso. O Conselho Nacional de Justiça recebeu uma nova denúncia de possível importunação sexual envolvendo o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Marco Aurélio Buzzi. A suposta vítima prestou depoimento hoje e o processo corre em sigilo. Na semana passada, o ministro passou a ser investigado depois que uma jovem declarou ter sido tocada na praia em Santa Catarina. Na última quinta-feira, o STJ abriu sindicância e o ministro entrou em licença médica. A defesa de Marco Aurélio Buzzi nega as acusações. Nos Estados Unidos, o Seattle Seahawks venceu o Super Bowl, a final da Liga de Futebol Americano. O principal evento esportivo do país também chamou a atenção, como sempre, por causa do show do intervalo. O time do estado americano de Washington fez valer o favoritismo contra o New England Patriots e garantiu o segundo título da história. O lance que praticamente determinou a vitória foi essa interceptação dos Seahawks no final da partida, que terminou em 29-13. A apresentação de Bad Bunny no intervalo também teve enorme repercussão depois que o cantor fez referência à política de imigração dos Estados Unidos. Ao lado de Rick Martin e Lady Gaga, o porto-riquenho citou todos os países do continente americano e exibiu uma bola com a mensagem "Juntos somos a América". A performance em espanhol recebeu críticas do presidente Donald Trump, que classificou a apresentação como uma afronta aos padrões de excelência dos Estados Unidos. De volta ao Brasil, confrontos violentos entre torcedores marcaram os clássicos de futebol entre 2 estados. Em Belém, houve briga antes do jogo entre Paysandu e Remo. Em Fortaleza, a confusão foi entre a própria torcida do Ceará. Horas antes do clássico, houve briga entre os próprios integrantes de uma organizada do Ceará. Um homem levou chutes e golpes de capacete. A PM tentou separar os grupos. Pedras foram arremessadas durante a briga. Próximo da Arena Castelão, mais confusão com troca de socos e arremesso de capacetes. Torcedores do Fortaleza entraram em confronto entre eles mesmos no caminho para o estádio. Foram usadas bombas de efeito moral para dispersar o tumulto. Pelo menos 3 feridos foram socorridos e levados a hospitais. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, foi o maior confronto entre torcedores no Ceará. A polícia deteve 357 pessoas. Entre elas, havia 116 adolescentes que foram apreendidos. Esses membros de torcidas organizadas estariam marcando para se confrontarem. Dentro desse cenário, a polícia foi até o local, reforçada. Foram recolhidos socos ingleses, explosivos caseiros, drogas e celulares. Todos passaram por audiência de custódia e foram liberados. Foram autuadas em flagrante delito por lesão, desobediência, corrupção de menores, bem como praticar tumulto. Em Belém, também houve confronto entre torcedores. A confusão foi no clássico entre Remo e Paysandu na região metropolitana. Na pista expressa do BRT, um grupo armado troca socos e chutes. Veja que este homem ferido desmaia. Em outro ponto da cidade, pedestres procuraram abrigo para se proteger da violência. Tá com uma arma, bora sair daqui, gente, tá com uma arma. Houve troca de tiros com a polícia. Foram apreendidos artefatos explosivos, drogas e celulares com registro de roubo.
Um dia antes da partida, já havia acontecido invasão à sede de uma das torcidas organizadas. Uma moto foi incendiada. 76 pessoas foram detidas por causa das brigas. A maioria já tem passagem por roubo, sequestro ou homicídio. Não houve feridos com gravidade durante os confrontos. Os presidentes de torcidas organizadas precisam fazer uma triagem maior dessas pessoas que compõem as torcidas. O Santos passou o sufoco ainda sem Neymar. O time escapou do rebaixamento no Paulistão. Kleber Machado de volta. Oi, Kleber, começo de ano um pouco complicado ali na Vila Belmiro, não é? Complicado, não engrenou no Campeonato Paulista, começa mais ou menos o Campeonato Brasileiro, mas agora tem, além de se livrar do rebaixamento no Paulistão, a chance até de se classificar para a próxima fase do campeonato, vai decidir no final de semana. Nessa rodada que passou nesse final de semana agora, o Santos ganhou do Noroeste por 2-1 lá em Bauru, fora de casa, portanto. Em Bauru, o Santos abriu o placar com o chute de Escobar e a bola desviando em Carrerete. 1 para o Santos, 0 para o Noroeste. O desvio matou o goleiro. O Carrerete foi ao ataque e empatou o jogo para o Noroeste. 1-1. Meio cabeçada, meio ombrada. E Rony marcou o primeiro gol dele com a camisa do Santos. Foi o gol da vitória do time da Vila Belmiro. Noroeste 1, Santos 2. O Capivariano ganhou do Mirassol por 1-0 com este gol de Vinícius Popó. Velo Clube Red Bull Bragantino em Rio Claro. Luiz Otávio pegou o rebote do Thiago Volpi, que pegou 2 pênaltis no jogo. Esse aí ele não conseguiu evitar o gol depois. 1-0 para o Velo. E Fernando empatou para o Bragantino, placar final. Velo 1, Bragantino também 1. De semana é Brasileirão. Fluminense e Botafogo, clássico Carioca, nesta quinta-feira, a partir das 7 da noite, com transmissão ao vivo da Record, do R7 e do Record Plus. Assistam, Cris e Edu. Vamos juntos. Valeu, Obrigado. Kleber. Olha, 00:30 tem mais JR para você. Assista a edição de hoje completa no Record Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E não se esqueça, a programação da Record está ao vivo e de graça no Record Plus. Você fica agora com a novela Mãe e logo depois de Reis tem Chamas do Destino. Não perca. Ótima noite para você. A gente se vê de novo amanhã. Até lá. Bradesco, entre nós, você vem primeiro.